Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadas. E neste vídeo vamos falar aí sobre o protesto da Gaviões da Fiel que aconteceu no CT do Corinthians, onde houve uma invasão aí por parte da torcida. Vamos esclarecer muito sobre esse tema que está bombando aí no Corinthians, tá? Declarações do Ale, presidente da Gaviões da Fiel, vamos falar muito aqui. Peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e bora falar de Corinthians. Bom, Fiel, primeiramente, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, antes de iniciar esse vídeo, é isso aqui, ó. Parabéns mais uma vez a Gaviões da Fiel, que invadiu o CT, que mostrou que o Corinthians não está abandonado. Ah, corintianeiro, você é a favor da invasão, você é a favor disso? Eu sou a favor do Corinthians, até porque não houve, repito, não houve de forma alguma nenhum tipo de violência no protesto da Gaviões da Fiel. E a declaração do Ale, cara, presidente da Gaviões da Fiel, ela foi perfeita, tá? Ela foi perfeita. Eu não tô aqui puxando o saco, não, eu falo o que eu penso. Eu falo porque a Gaviões da Fiel é a única que tá prezando por isso aqui, ó. Pela instituição Corinthians, pelo Esporte Clube Corinthians Paulista, porque Augusto Melo, Osmar Stabile e os demais estão pensando só neles. A única que está pensando no Corinthians de verdade hoje é a torcida que ama esse clube aqui, que sou eu, que sou você. Só que quem vai lá protestar é a Gaviões da Fiel, quem vai lá dar a cara a tapa é a Gaviões da Fiel. Então por isso que eu vou parabenizar sim a torcida organizada do Corinthians, tá? E aqui fica aqui o meu agradecimento por eles lutar pelo nosso time, pelo nosso Corinthians da Fiel. E as declarações do Ale foi perfeita, porque ele disse, aqui não tem Augusto Melo, aqui não tem Osmar Stabile. Ele falou que o Augusto Melo mentiu para a torcida, e é verdade, e falou que o Osmar Stabile está colocando todo mundo que estava lá de novo no Corinthians. Foi o que eu disse para vocês aqui. Nos vídeos anteriores, Fiel, falei pra vocês, a renovação em transparência tá voltando pro Corinthians, ele tá colocando todo mundo, colocou um amigo íntimo do Andrei Sanches, amigo de dentro da casa do Andrés para ser administrador das categorias de base, voltando o Rubão, irmão de Duílio Monteiro Alves participando da reunião do Corinthians com a Adidas. Cara, é a renovação em transparência voltando, ele está voltando devagarzinho, toda aquela corte que o Corinthians ficou sofrendo aí por 16 anos estando na mão de empresário. Então a declaração do Ale, presidente da Gaviões da Fiel, ela foi perfeita, tá? Quando ele diz que aqui não tem Osmar e nem aqui não tem Augusto Melo nem Osmar Stabile, aqui tem Corinthians, tá? E fechado por má administração e tá correto. Chegamos num caminho sem volta. Chegamos numa situação do Corinthians hoje, é um caminho sem volta. Porque se não tem protesto, se a torcida fica calada, o que acontece, Fiel? Vai começar a voltar a renovação e transparência, tudo de novo pro Corinthians. E detalhe, ele deixou bem claro, ele não está apoiando o Augusto Melo por essa invasão, tendo o Osmar Stabile como presidente. Ele foi bem claro que não tem Osmar Stabile nem Augusto Melo. Ele falou que o Augusto Melo mentiu e eles estão putos com o Augusto Melo. E o Osmar Stabile também, que está colocando tudo de volta lá. Rubão, é irmão de Duílio Monteiro Alves, voltando a corte. Daqui a pouquinho tem Andrei Sanches, daqui a pouquinho tem André Negão. Porra, cara. Renovação e transparência não é santo, o Augusto também Melo não. O Corinthians tem um baita estacionamento que dá uma baita renda pro Corinthians. O Corinthians não recebe R$1 de estacionamento. Um estacionamento para 3.600 lugares. Se for mais, vocês me corrijam aí nos comentários, por favor. Então, óbvio que o Corinthians, ele tá abandonado. O único que não abandona ele é a torcida que ama esse clube de paixão. E a torcida Gaviões da Fiel, a torcida organizada do Corinthians está certinha, tem que cobrar. E detalhe, você sabe o que pensa a cabeça desses caras? Ah, vamos dar um tempo aí para as coisas esfriarem e a gente vai continuar com o nosso plano de novo. Fiel, Corinthians hoje, o Ale ele tá completamente certo, porque ele falou, a Gaviões, o torcedor, nós, tem que ter o direito de votar, porque senão fica aquela coisa só entre eles, porque eles são a maioria. Então nunca vai ter um presidente diferente. O único que conseguiu fazer algo diferente para tirar eles foi o Augusto Melo. O Augusto Melo não teve paz para trabalhar, isso é verdade. Só que o Augusto Melo também pisou na bola em algum momento. Porque se ele tivesse sido um cara coerente, um cara correto, ele não estava sendo indiciado na polícia, ele não estava envolvido em escândalos. É verdade ou não é, Fiel? A gente não pode pôr a mão no fogo aqui pro Augusto Melo jamais, tá? Porque se ele tivesse sido correto em todo o seu mandato, nada disso estava acontecendo, tá?
Então, mesmo que ele não tenha parte na comissão da Vaidbet, tá? Que ele ainda não foi julgado para isso, tá? Está sendo investigado. Mesmo que ele não tenha parte, primeiro ele falou que não tinha intermediário, e depois ele apareceu com intermediário. Então tem muitas coisas no Corinthians que não está claro. E para que essa briga incessante para ser presidente, sendo que o presidente não tem recursos financeiros, o presidente é um órgão do Corinthians, é a cadeira maior, mas não tem salário nenhum, não tem nenhum tipo de salário, é sem remuneração. Então por que essa briga toda para ser presidente? Então algo tem aí. Então o Corinthians tem que mudar. O Corinthians precisa sim, fiel, hoje, de protestos, de cobrança. Ah, corintianeiro, mas o Memphis não está acostumado com esse tipo de coisa, os jogadores veem isso na televisão, assusta, o Rodrigo Garro, o Memphis, que saia, irmão, que saia. Você sabe por quê? O Corinthians é mais importante que qualquer jogador e que qualquer presidente que esteja lá. O Corinthians é mais importante. E o que move o Corinthians? O que faz o Corinthians ser grande? É os 45 milhões de torcedores que temos no país, filho. Tem gente que fala que é 40, tem gente que fala que é 35. É 45 milhões de torcedores que temos no Brasil do Corinthians, tá? Então, e só cresce cada vez mais. O que faz esse Corinthians grande é a sua torcida, que é gigante. O Corinthians é uma máquina de arrecadar dinheiro. O Corinthians arrecada valores absurdos, tá, fiel? Então o Corinthians era para ser uma potência mundial. Não era para estar passando por essas coisas que está passando, por falta de jogador porque não tem dinheiro. Protestos, vocês imaginaram, o Corinthians recebe processo, todo dia tem um processo novo que o Corinthians tem que responder na justiça. É Félix Torres atrasado, são jogadores antigos que não receberam não sei o quê, direitos de imagem. O Augusto ainda estava com o salário e direitos de imagem corretos nos dias. Vamos ver como vai fazer essa nova administração com os salários dos jogadores, mas na época do William Monteiro Alves não tinha um mês que o Corinthians não dava certo. Então tem muita coisa errada no Corinthians, e quando eu falo que chegamos num caminho sem volta é porque chegamos. Se não haver um protesto, se não mostrar para eles que o Corinthians não está abandonado, de alguma forma a torcida do Corinthians organizada, ela briga do seu jeito por lá, eu brigo do meu jeito por aqui, fazendo as cobranças que tem por aqui, outros canais de repente também são a favor, tem uns que é contra, eu não sei, aqui eu não fico em cima do muro. Ah, não sei se é certo esse negócio de invasão. Aqui eu não fico em cima do muro, para mim foi certo, até porque não houve violência, eu sou contra a violência. Não houve nenhum tipo de violência, houve um protesto para mostrar que o Corinthians não está abandonado, que o Corinthians não é brincadeira, que o Corinthians é coisa séria, que o Corinthians tem que parar de ser alvo de pautas bombas, o Corinthians tem que parar de ser alvo de escândalos. Que isso cai na televisão, isso cai nas notícias, esses escândalos que vai acontecendo, e depois nenhum jogador mais quer jogar no Corinthians. Então tem que ter um protesto sim, tem que ter uma cobrança sim para o Corinthians entrar nos eixos, senão isso vai ficar até quando? Fiel, Corinthians chegou num caminho sem volta. É um caminho sem volta hoje, tá? Porque é só brigas políticas que acontecem no Corinthians, só coisas ilícitas, porque o diretor da base da época do Augusto saiu, o Dinei lá, não sei por quê, porque recebia propina não sei do quê, aí outro acusa o outro não sei do quê, as câmeras onde ficam os uniformes do Corinthians foram desviadas, não estava filmando, quanto que não vale o uniforme oficial hoje do Corinthians, é comissão de Vaidbet, é não sei o que do Rubão, é contratos fora de contexto. Então realmente o Corinthians todos os dias é alvo de escândalo, todos os dias é alvo de polêmica, isso tem que parar, isso tem que ter um fim. O Corinthians, volto a repetir aqui, o Corinthians era para ser uma potência mundial, porque o Corinthians é uma máquina de arrecadar dinheiro. O Corinthians, canso de repetir para vocês, eu não esqueço disso, estreia de Paulista, quando foi a estreia do Paulinho no Corinthians, contra o Ferroviária, se eu não me engano, o Corinthians meteu 40 mil torcedores dentro da Neoquímica Arena, numa estreia de Campeonato Paulista contra um Ferroviária. Que torcida faz isso? Que torcida faz isso? Ninguém. Olha as arrecadações que o Corinthians tem. Corinthians aí, e isso a gente está falando de escândalos agora, fora os escândalos para trás, confissões de dívidas do William Monteiro Alves, o estádio do Corinthians era um valor, depois estava valendo 3, 4 vezes mais, quando o Andrei Sanches prometeu. E o Alê tá certinho, não tem
Não tem Augusto Melo, não tem Osmar Stabile, não tem Andrei Sanches, aqui tem Corinthians. Porque se deixasse sem cobrar, se o Corinthians ficasse passivo sobre tudo que está acontecendo, daqui a pouquinho tava todo mundo lá. Tava Andrei Sanches, diretor não sei do que, Duílio Monteiro Alves, diretor não sei do que, porque o irmão do Duílio, o vagabundo do irmão do Duílio, já estava participando de reunião com a Adidas lá. E o Corinthians, na época da gestão do Duílio, em que ele participava, o Corinthians não tinha um salário em dia, não tinha direitos de imagem em dia, fundo de garantia dos jogadores não estava em dia. O Corinthians recebeu vários e vários processos quando o Duílio era presidente do Corinthians. Vários e vários, não foi nenhum nem dois não, foi vários e vários. E todo dia o Corinthians está na justiça pagando o jogador, porque tá uma bagunça, porque tá uma baderna, porque tá uma zona lá dentro. E isso tem que mudar. Isso tem que acabar. O Corinthians realmente precisa se reorganizar, porque o Corinthians é uma instituição séria, é um clube magnífico, um clube gigante desse. E tem mais, tá? Tem mais. Vou deixar um recado aqui para Gaviões, aliás, que eu já apoio Gaviões da Fiel, mas se o Ale, presidente do Corinthians, quiser um dia gravar um vídeo para mim postar nesse canal aqui, é só entrar em contato comigo, cara, porque é alguma forma de espalhar a palavra do Corinthians para mais corintianos, tá? Meu canal não é um canal gigante, mas eu consigo atingir bastante corintianos aí. Fica à vontade, entre em contato comigo, passa o meu e-mail, a gente entra em contato, você grava um vídeo, eu posto aqui, ainda esse canal não faz lives pra gente organizar uma live, mas eu posto o vídeo aqui sobre o que você pensa sobre tudo isso, fica à vontade, estou à disposição para ajudar no que for preciso isso aqui, ó, porque eu amo isso aqui é minha vida desde criança. E a gente vê isso acontecendo com o Corinthians, realmente a gente fica triste, a gente fica magoado, a gente fica, de alguma forma, sem chão, né, cara? Porque todo dia você tá vendo o seu time apanhando na televisão, todo dia você tá vendo o seu time aí sendo alvo de coisas ilícitas, sendo alvo aí de processos de jogadores um atrás do outro. O Corinthians foi vítima de empresários também na época do Duílio, muitas vezes. O Corinthians, próximo aí, foi punido pela FIFA pagar mais 6 milhões de reais. E se não pagar dentro de 45 dias, vai para o Transferban, aí você não pode vender, você não pode comprar. Então, realmente, o Corinthians tem que parar com isso. Não é possível que um clube que arrecada tanto dinheiro pode ficar endividado. Não é possível que um clube com tanto dinheiro tem que pegar orçamentos futuros com a patrocinadora Master ou pegar uma venda do Roberto inteira de 100 milhões para você investir no mercado da bola no meio do ano. Porque o clube está zerado no caixa. Isso não existe, um clube do tamanho do Corinthians, amigo. Isso não existe. Isso é realmente muita coisa ruim que está acontecendo no Corinthians. O ex-diretor do Corinthians, Rosalá Santoro, ele disse uma vez na televisão, a dívida do Corinthians é pagável. Basta o Corinthians pegar umas 3, 4 administrações seguidas, tá? Com presidentes honestos, que não há desvios, que não há nenhum tipo de coisas ilícitas, que prezem pelo Corinthians durante 3, 4 anos com presidentes honestos, focando na dívida do Corinthians e na parte futebolística, o Corinthians vira uma potência, o Corinthians paga suas dívidas. Olha a potência que é o Flamengo hoje, o Flamengo devia mais que o Corinthians. O Flamengo comprou o De La Cruz lá praticamente à vista, deu quase o dinheiro todo à vista de entrada na época para o River Plate, que saiu o De La Cruz lá na época por 96 milhões de reais. O Corinthians é capaz de também fazer o mesmo. Também, porque a torcida do Corinthians, na minha opinião, ainda é maior que a do Flamengo. Porque o Flamengo tem muitos torcedores terceirizados, com todo respeito, é uma torcida linda também, uma torcida forte, mas tem torcedor do Fortaleza, do Vitória, do Bahia. O Corinthians é só torcedor do Corinthians. Tá? E se não for maior, tá igual. Então, Fiel, é isso que eu penso, é isso que eu queria trazer para vocês. O Corinthians merece mais, o Corinthians está sendo vítima de pessoas que estão judiando do Corinthians. Então, se não tivesse a cobrança, porque agora eles vão refletir, é lógico, eles vão ficar com o pé atrás, opa, pera um pouquinho, vamos dar uma segurada aí, porque o Corinthians não está abandonado. E não adianta só segurar até abafar a poeira e depois voltar a colocar integrantes lá que o Corinthians desaprova, que a torcida desaprova, porque vai ter de novo protesto. Vai ter de novo. A torcida, senhor Osmar Stabile, senhor Augusto Melo, senhores diretores que administram o Corinthians, senhor Romeu Tuma Júnior, a torcida do Corinthians, tanto a Gaviões, quanto a Estupim, quanto todas as organizadas do Corinthians, não vou aqui ficar citando todas para, às vezes, de repente eu falto com alguma, Pavilhão, todas as torcidas do Corinthians, camisa 12, todas as torcidas do Corinthians organizadas, principalmente a Gaviões, que toma esses partidos assim,
eles nunca vão abandonar o Corinthians. Então, se vocês acham que o Corinthians está abandonado, ou se vocês acham que vai esperar a poeira baixar para começar a fazer a cagada que vocês estão fazendo tudo de novo, a torcida não vai deixar. Esse time tem uma torcida que preza pelo clube. Esse time tem uma torcida que ama esse clube e eles não vão abandonar o Corinthians, tá? Tem até música do Corinthians, eu nunca vou te abandonar porque eu te amo. Então, o Corinthians não será abandonado. Então, se vocês não fizeram uma administração séria, ou se vocês acharem que tem bobos lá torcendo pro Corinthians, vocês estão muito enganados. Porque o Corinthians, ele é maior que todos vocês que estão aí, vocês não vão usar o Corinthians para se enriquecerem ilegalmente e também não vão usar o Corinthians para fazer o Corinthians aí, vamos dizer, do carro forte de vocês, do banco particular de vocês. Porque o Corinthians é uma instituição séria e merece muito respeito, tá, fiel? Então, o que eu queria passar para vocês neste vídeo é isso, falar o meu pensamento sobre o protesto que teve da Gaviões da Fiel. Tinha que fazer isso mesmo, tinha que invadir lá mesmo para mostrar que o Corinthians, ele não é brincadeira e que é uma instituição séria e que tem torcedores prezando por esse clube. Se eles não estão prezando, os torcedores estão, e fica aqui um espaço aberto aí para o presidente da Gaviões, caso um dia quiser gravar um vídeo para mim postar aqui no meu canal, nos meus horários de vídeo, em vez de postar eu falando, eu posto um vídeo dele falando aqui os seus pensamentos e suas ideias sobre Corinthians e tudo que ele está achando sobre esse momento que o Corinthians está passando. Combinado? Então, fiel, quero agradecer demais a sua presença aqui neste canal, meu muito obrigado por tudo. Hoje, 6 horas da tarde, tem mais vídeo do Corintianeiro para vocês e vai Corinthians!